Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do YouTube. Estou de volta depois de alguns belos meses. O último vídeo que eu fiz, eu falei que eu ia fazer vídeo frequentemente. Depois de 7 meses eu voltei. Então acho que tem um gapzinho aí das coisas. Mas estamos de volta aqui no nosso querido canal do YouTube para trazer coisa legal para você. Bom, primeira das coisas, geralmente estou trazendo em outras redes, né? As redes vizinhas aqui de vídeos curtinhos. Não vou falar qual, por favor. YouTube não me taxa aqui, por favor. Tava falando um pouco sobre dicas de entrevista de emprego em alguns vídeos de 1 minuto e meio, no máximo. E também dando dicas de como se portar e como fazer. Acontece que agora, right now, eu posso fazer um videozinho explicando pra vocês aqui como, né, geralmente é uma entrevista de emprego. E pra isso eu preciso de um entrevistado. E é pra isso que eu vou trazer ele, a lenda. Vem pra cá, vem pra cá. O tal do grandão da Heart, seu monsterzinho. Boa tarde. Vai, pega o monstro. A gente invertiu os papéis hoje. Latão, né? Latão Correspondente com o tamanho, então. A carinha dele. Grande da Heart, esse cara aqui é um dos juninhos promissores aí da nossa querida comunidade. A gente vai estar aqui fazendo uma entrevista com ele. Só que, numa entrevista técnica, geralmente não é só uma pessoa. E para isso, tô trazendo aqui um dos meninos promissores da nossa comunidade, também conhecido como Henry. Só Henry mesmo. Salve. Caralho, chama de Henrique, mano. É, Henrique, eu sou teu amigo, cara. Relaxa, calma. Henry, quer se apresentar aí pra turma? Posso me apresentar. Meu nome é Henry, eu sou de Porto Alegre, tenho 20 anos. Sou dev aí há um tempo. Não lembro quanto tempo. Mas é isso. Tem algum link pra acessar o seu portfólio, Henry? Tem. http://evita.dog. Pode dar um aí. Se apresenta aí, mano. Você não foi o Henry, não foi você, então sua vez. Tá, meu nome é Gabriel, também conhecido como Grande. Eu tenho 23 anos, sou dev aí desde 2019, estudando desde 2019, aí tem um tempinho. Entrei na Heart em meados de 2020, estamos aí desde então. E o seu ponto aqui é aprender o quê? O que você está estudando? Pra que vaga é essa que você está aplicando nesse momento com a gente? Mano, nesse momento eu tô aplicando uma vaga de desenvolvedor. Desenvolvedor, back-end, front-end? Desenvolvedor back-end, mano. Ah, entendi. Mas sabe alguma coisa de front? Sei front também. Sabe, Mano. pintar os botões, caralho? Pintar botão, fazer requisição, etc e tal. Senhor Gabriel, prefere que eu te chame de Gabriel ou de Grande? Pô, o Gabriel é profissional, mano. Fica até com medo, cara. Então tá bom, senhor Gabriel. O que acontece aqui? Eu e o Henry, meu colega, a gente vai te entrevistar, trazendo perguntas técnicas, não só sobre, né, tecnologia em si, mas também sobre aspectos de comunidade, aspectos de colaboração, enfim, para ver se você tem um fit, tá bom? Uhum. Já podemos entrar no personagem aqui? Sim. Porque, né, ator... Claro, Henry, podemos começar? Mete marcha aí, mano, vambora. Então, let's go. Boa tarde, Gabriel. Cara, muito obrigado por estar aplicando aqui na Heart Labs. A gente tem um orgulho muito grande de dizer que é uma das maiores empresas em relação a open source e trazer novidades nessa parte de comunidades em si. Mas hoje a gente está com uma demanda na parte de desenvolvimento C# para um dos produtos que a gente tem. Vou comentar um pouco mais do produto no final. Por agora eu vou querer saber um pouco mais você, o que você faz, qual que é o seu momento profissional e o que você está buscando. Tá bom? Posso dizer que comecei a estudar há não muito tempo atrás. Eu não tenho tanto tempo assim de aprendizado assim de história com código. Eu comecei, o que a gente chama de... Começou meio tarde, né? Começou depois da maioridade, eu comecei lá a brincar com código. E passou-se um tempo, eu comecei a me identificar com algumas tecnologias, onde eu queria atuar e tal. Até que eu encontrei, né, C#, escrevi uns códigos ali, produzi alguns projetinhos. Onde eu, assim, tenho um pouco mais de... como eu posso dizer? Desenvoltura. Eu, assim, também aprendi C# na faculdade. Já, assim, tirei de letra, assim, as aulas de C# da faculdade. Eu me desempenho bem com essa tecnologia. Entendi. Você comentou um negócio interessante que eu acho sempre legal frisar isso quando alguém fala, que é começar um pouco tarde. Não tem esse negócio. Tem gente que começa a codar com 30, com 40, 50. Eu já vi casos de pessoas um pouco mais idosas, de 70 anos, fazendo, tipo, coisas iradas. É uma merda de um computador. Acho que não existe um momento assim, cara, todo mundo tá no seu momento. Então relaxa em relação a isso. Idade pra gente não importa, o importante é que você vai entregar, você vai ter qualidade, você vai saber o que você vai estar fazendo. Bom, a vaga que a gente tem hoje aqui é para um desenvolvedor júnior. A gente está
trazendo essa possibilidade porque uma das pessoas que estava no nosso time, ela foi desligada. E vou deixar aberto para perguntas no final. E a gente está buscando alguém com um perfil mais proativo, uma pessoa mais que esteja em contato com a linguagem, ou pelo menos com o paradigma em si. Então, primeiro, eu acho que eu quero mais conhecer você como pessoa da galera em si. Cara, o que você faz para se manter atualizado? Hoje, a minha ferramenta principal para me manter conectado com informação e inovação, né, é o LinkedIn e o Twitter. Então, essas são as duas redes que eu mais utilizo hoje. Além de que, tipo, alguma coisa ou outra no Instagram também a gente acompanha. Tem uns perfis aí que eles acabam compartilhando notícia, novidade, assim, changelog de algumas situações, tanto de tech quanto de mercado de tecnologia, né? E é nisso que eu consumo todos os dias, né? Além de newsletters, né, por e-mail, que eu leio todos os dias. Entendi. Então o seu ponto é mais o que passa por você mesmo. Você não tem tipo um blog que você tem de referência. Tem uma extensão que eu uso no navegador lá, que ela me leva para diversos artigos. Então, ela ganhou bastante popularidade recentemente. Só esqueci o nome dela agora. Mas assim, cara, sempre que a gente abre uma aba nova no navegador, tem uma listagem de artigos ali que a gente pode ler, separados em tipo mais recentes, trending, etc. Interessante. Eu acho que eu gosto de perguntar isso porque pra mim é muito fácil a pessoa ficar tipo, imagina você entra aqui pra trabalhar com C# e tal e fica aqui por 3 anos, 4 anos fazendo a mesma coisa. Eu acho não só pra você como profissional, mas como qualquer empresa ter esse ponto de trazer alguma novidade, alguma inovação, compartilhar um link que você acha interessante pra você e os seus amigos, colegas de equipe estarem evoluindo, é um negócio interessante. Então eu gostei, inclusive me passa esse link depois dessa extensão, eu vou gostar muito de saber qual é. E conta... Você gosta de ler? Gosto muito de ler. A maioria das vezes eu tô mais lendo do que quando às vezes eu tô estudando, né? Então eu prefiro ler para estudar do que às vezes ver um vídeo ou alguma coisa do tipo. Eu tenho muito apreço por consumir leitura. Essa parte de leitura técnica, o que você mais está em contato diariamente? O que significa leitura técnica, você diz? Brincadeira, hein? Dependendo do projeto que eu pego para ler, para fazer na verdade, eu sempre opto pela documentação oficial da biblioteca, seja de uma ferramenta, de um tooling diferente que tá sendo construído, né, que tá ganhando às vezes uma popularidade maior, porque é novo e é interessante para o pessoal, às vezes, de um determinado ecossistema, utilizar, né? Então se eu fosse dar alguns exemplos, tipo, no Rust, por exemplo, no ecossistema de Rust, às vezes o pessoal constrói um tooling diferente e ele ganha muita popularidade. Então, por mais que às vezes eu não saiba muito Rust, mas aí essa novidade acaba caindo na minha mesa, eu vou lá e vejo como é que funciona, por exemplo. Não necessariamente eu uso ela, construo alguma coisa em cima, mas apenas conheço. Legal. Eu acho bacana. Você citou Rust, eu acho que o Henry conhece um pouco. Eu não tenho tanto conhecimento, assim, mas é uma coisa que tá ganhando bastante tendência no mercado. É legal saber que você tá um pouco fora também dessa bolha do C# em si, que é o que a gente tá pesquisando hoje. Porque vai que no futuro próximo a gente tem algum projeto que a gente possa te realocar. Então é legal você sempre falar um pouco do que você já participou, já codou, gosta de estudar as coisas nesse quesito. Henry, tem alguma pergunta para fazer sobre essa parte mais de soft skill? Tenho sim. Tem algum contato com algum tipo de comunidade, tecnologia, fórum, não sei. Por acaso sim, né? Nos últimos 3 anos. Eu conheço aqui, cara. Eu conheço. Essa comunidade aqui. Essa aí? Essa aqui que tá aqui. Entendi. Parecido o nome. Parecido, né? Que foi a gente arranca lá sem papo. Você é logo de uma comunidade? Pô, é tão é bonito uma que eu logo. pensei que fosse uma marca de roupa, mano. Não. Essa Entendi. comunidade, você perguntou se eu participo? Sim, eu participo ativamente de comunidades. Nesse momento, hoje, eu participo da gestão da comunidade. Eu sou uma das pessoas que colabora para a tomada de decisão e planejamento estratégico da comunidade. E a gente tenta não, né? A gente constrói junto, né, num coletivo escolhido a dedo, assim, né, no decorrer dos anos. Em coletivo, a gente trabalha para melhorar a comunidade, produzir conteúdo open source, desenvolver projetos grandes que todas as pessoas consigam participar, inclusive contribuir para que mais pessoas que entram na comunidade. A gente também briga muito para formar mais pessoas. E, aliás, o nome dela é Heart Developer, esqueci de citar o mais importante. Então a Heart Developer ela foi construída, né, tem uns bons anos aí. Eu entrei na comunidade, ela já estava em andamento há pelo menos 1 ano e meio, 2, eu acho, se eu não me engano. Eu entrei com a carroça já sendo, né, com o carro em andamento.
entrei para colaborar. Entrei para colaborar positivamente. Me esforcei bastante e hoje eu conquistei uma posição muito relevante, muito importante para mim. Entendi. Henry, você tem mais alguma pergunta sobre? Eu acho que eu conhecia essa comunidade. Realmente parece uma marca de roupa bonita pra caramba. A comunidade tá escrita aqui, ó. Ah, é essa aí? Essa aqui. Ah. Você entra nela aqui e você vai descobrir tudo que a gente tem para proporcionar. Deixa eu te perguntar. Cara, você já trabalhou em alguma outra empresa? Já na verdade já tive diversos empregos curtos, porque duraram um pouco, né? Então, cara, você quer ouvir de todos? Não. Eu pergunto isso porque a gente sabe que contratar uma pessoa que não teve muita experiência, a gente tem que falar a realidade, é um pouco custoso, porque envolve um pouco de saber como é o dia a dia de uma pessoa desenvolvedora, saber usar os ferramentais fora a parte de código, porque sabemos que ser um programador é muito além de só chegar a escrever código. Existem coisas que estão ali dentro. Você consegue citar alguma dessas coisas pra mim, só pra ver se a gente tá na mesma sintonia? Do que envolve o dia a dia fora do código? O trabalho, a responsabilidade do desenvolvedor, ela não é exclusiva de código. Você está certo, você está corretíssimo nisso. O que eu adicionaria, né, coisas que eu passei, coisas muito importantes são, você vai participar de reuniões diariamente, reuniões semanalmente também. Pô, bacana. Eu acho que deu pra entender um pouco que você já sabe um pouco o que é o Scrum, você já passou por várias empresas. Possivelmente cada empresa tem um modelo diferente de como faz isso. De fato, é de empresa para empresa. Mas sim, a gente tem a daily, a gente tem uma reunião com o cliente, tem que fazer anotação, tem que fazer pergunta, então isso é interessante. Isso é o que mais pega e o que mais retém pessoas, né, que saem depois de 3 meses, pelo menos na minha opinião como recrutador tech, é que as pessoas não fazem perguntas, porque geralmente acham que perguntas são bobas, ou que elas já deveriam saber, e isso é um problema. Então, independente se você passar aqui ou não, o ponto mais que eu senti faltar para você bater na tecla é de você fazer perguntas. Bom, só pra gente finalizar então as perguntas não técnicas, pra gente passar pra parte técnica. Henry, você tem alguma coisa aí que você queira perguntar pra gente finalizar essa parte? Tenho sim. Tu costuma fazer algum curso de tecnologia? Qual o teu procedimento pra aprender algo novo? Então, eu geralmente não assisto cursos, tá? Geralmente eu tento aprender mais sozinho. Como eu havia comentado de uma forma superficial, cara, eu gosto muito de ler, então a maior parte do meu tempo eu tô lendo. Então, eu leio artigos, eu leio notícias, eu leio documentações, ferramentas novas que elas estão lançando no mercado. Então, boa parte do meu tempo eu tô lendo. Então, eu conheço, lendo muita coisa, e aprendo, às vezes, escrevendo um código ou outro em relação àquilo que eu tô estudando. Entendi. Fazendo essas famosas POCs, né? Isso. Dentro de uma semana. Então, acho que deu pra conhecer um pouco de como é a sua metodologia de trabalho em si. Novamente, a gente vai ter perguntas no final. Então, Grande, cara, a gente conversou bastante sobre essa ideia de você de você como pessoa empresa, das experiências que você já teve, sobre Scrum e tudo mais. Você quer realmente trabalhar com C#? Eu vi que você já teve tocou em alguma coisa de Rush, já tocou em alguma coisa e tal. Porque C# é orientado a objetos. Eu acho que tem bastante conteúdo na internet sobre vários anos, vários livros sendo produzidos. Então, já vi que você também sabe estudar legal sozinho. Mas também tem os outros paradigmas, mas é uma coisa que você realmente quer? Pô, mano, na verdade não. Na verdade, eu vou priorizar mesmo a minha carreira. Vai ser construída em cima do ecossistema da Microsoft em .NET. Não me vejo trocando de ecossistema tão cedo. Entendi. Ecossistema da Microsoft você comentou, né? Qual é o ecossistema da Microsoft? Bem extenso, na verdade. A Microsoft, ela, além de desenvolver vários ambientes cloud, também desenvolve linguagem de programação. Então, hoje, a Microsoft é a principal mantenedora do C++ e da linguagem C também, além da linguagem C#. Se eu não me engano, eles também produzem TypeScript. Eles foram os criadores de TypeScript, hoje são os principais mantenedores da linguagem também, né? Eles também têm alguns produtos em cloud, que é a Microsoft Azure. Isso que envolve a software, né? Que é onde a extensão do meu conhecimento. Então,
Entendi. Então, aparentemente, você já estava bem focado em estar entrando para essa área de C# em si. Sim, cara, já é bastante tempo. Você não vai abandonar a gente daqui 6 meses não, né? Se aparecer uma vaga de JavaScript, né? Não vou trabalhar com vocês aqui. Aí, legal, Bastante tá? tempo. Se alguém oferecer o dobro, você não vai sair daqui não, né? Claro que não, cara. Ah, você se sente confortável falando um pouquinho sobre orientação a objetos? Já que você manja um pouco de orientação a objetos, como você disse, você consegue me explicar o que é um polimorfismo, quais os benefícios que eles nos trazem e tal? Cara, não vou saber explicar muito bem o polimorfismo. Meu amigo Henry, ele é um pouquinho... Ele pega meio pesado. Ele já começou lá em cima e tal. Ele é bom. Vamos começar de baixo. Você sabe qual que é a diferença de uma classe para um objeto? Cara, as classes, elas são abstrações dos modelos reais que a gente tem Aham. na nossa vida. E os objetos são, cara, basicamente as coisas que compõem a repleta de atributos. Seja tamanho, cor, tem esses atributos, assim, de estrutura. Certo. Você sabe me dizer quando que uma classe vira um objeto em código? Quando ela recebe especificações. Tem um ponto específico da orientação a objetos que isso acontece. Na construção de métodos. Na construção de métodos ou da classe? Na construção da classe. Bom. Henry, você tem alguma pergunta pra puxar aí pra gente? Tenho. Eu queria saber se tu conseguia me listar quais são os princípios da orientação a objetos. Um dos principais os princípios da orientação a objetos é herança, polimorfismo... Deu branco. Tudo bem, não tem problema não. Vai lá, Henry. Só dando resposta. É encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. Mas tá tudo bem, não tem problema se errar. A gente... Então, ainda falando sobre esses princípios, você consegue me explicar algum deles? O que você quiser, não precisa ser todos, pode ser só um. Para mim, o mais fácil é o princípio de herança, né? É quando a gente constrói uma classe e a gente pretende utilizar parte do que ela tem em uma outra classe semelhante. Basicamente, utiliza do princípio de herança. Então, a gente constrói uma classe, né? E dentro de um outro arquivo, alguma coisa do tipo, a gente instancia... Estende. Muito obrigado. A gente estende a primeira classe numa segunda classe e ela ela herda a primeira classe. O que é herdar, mano? Bom, imagina que seu pai morre. Um dos jeitos de explicar uma herança, realmente, é um desses aí que você acabou de falar. Falando um pouco mais sobre herança também, é legal você falar sobre as coisas que são herdadas, né? Em questão de classes em si, você sabe me dizer o que é herdado? Cara, uma classe, ela herda métodos e atributos, né? Da sua classe pai, né? Entendi. Cara, você já ouviu falar sobre encapsulamento, né? Já. Você lembra alguma coisa sobre, do que se refere? Vagamente. Vagamente, se eu jogar umas informações, você tenta pegar? Sim. 3 palavrinhas. É um show do milhão aqui com você, cara. Public, private, protected. Boa. Então, você entendeu o que está acontecendo. Esse Public, Private e Protected, ele referencia o quê? Bom, o encapsulamento private é quando você só consegue acessar aquele método dentro daquela classe. Só o método ou... E atributos também. Uhum. Só dentro de onde ela está sendo criada. Protected é quando você consegue acessar ela dentro de uma mesma classe, sem muita restrição, né? E public você consegue acessar de todos os lugares. Todos os lugares definam todos os lugares? Então, um método público, ele pode ser acessado de outro método, pode ser acessado dentro de um método privado e protegido também, e dentro de uma outra classe. Tá mais ou menos certo. Vamos dizer que a parte de encapsulamento, ela vai dizer para sua classe onde você pode chamar o método ou atributo ou não. Pensa que a partir do momento que você faz uma instância, tem sua classe pessoa. A pessoa tem atributos como nome, CPF, sei lá, altura. Nome é público, CPF é privado. Vamos botar a altura como protegido, certo? Aí a pessoa vai estender para Gabriel. Aí vai lá o atributo nome, que é igual a Gabriel,
E você pode, se você fizer uma nova classe, ou instanciar essa classe, se você tentar acessar diretamente o atributo idade e CPF fora da classe, você não consegue. Então quer dizer que a única coisa que pode ser acessada fora da classe é o public, correto? Correto. Privado. Privado só pode ser acessado pelaquela classe específica. Se você está numa classe pessoa, tiver uma coisa privada lá dentro, quer dizer que apenas lá dentro você consegue usar. Fora da classe pessoa, aquele método privado, ele não é acessado. Como que você conseguiria fazer para acessar isso com getters? Getters você colocaria algumas camadas e tal, é meio palhaçada, mas é legal de saber. Você consegue acessar isso. Só que o privado, ele pode ser acessado só pela classe pai e a classe filho. As classes filhos. Então, o protegido é isso. Ok. Então, é legal. Foi uma resposta esperada. Geralmente, muita gente nem consegue responder isso. Então, parabéns. Henrique, quer pular para alguma outra coisa de tecnologia? Quer ficar nessa parte de orientação a objetos mesmo? Pô, eu vou fazer uma pergunta, a última, acho, de orientação a objetos. Tá bom. Consegui responder. Eu queria saber se tu conhece o conceito de um método estático, e o que ele é, qual a diferença do método estático para um método normal da classe. Cara, não tenho certeza. Provavelmente um método estático, ele obriga a ter um retorno. E um método, quando ele não é estático, ou alguma dessas coisas, né? Tipo, pode inverter isso. Né? Então, geralmente, um método estático, ele tem retorno, ou ele não depende, né, de um retorno. Isso tá errado, igual a gente falou, mas você leu isso ou você tá tentando explicar baseado em achismo? Em achismo. Tá. Isso não é legal. Explica aí, por favor. Beleza. Então, o método estático, ele pertence à classe, não à instância da classe. Então tu não precisa ter uma instância pra chamar aquele método, sacou? Ou seja, ele não passa por um construtor. Exato. Pode crer. Você pode usar esse método... Um método estático não passa por um construtor. Não, mas você pode usar esse método estático para inicializar essa mesma classe. Ou não inicializar também, mas Ou tipo, é não basicamente uma inicializar. função que tá atrelada à classe. Tipo, não é nada demais, tá ligado? É uma função que você pode chamar sem dar o new classe, basicamente. Cara, eu vou fazer algumas perguntas mais genéricas, tipo... Agora, não é nem questão de você saber usar ou não saber, ou saber explicar ou não saber, eu acho que é mais de ecossistema em si. Já ouviu falar sobre Solid? Já. Tá, Já você ouvi falar. sabe explicar sobre? Já estudou alguma coisa sobre? Cara, acho que um ano atrás eu provavelmente devo ter lido um artigo sobre Solid, mas eu não vou lembrar de todos os princípios. Tá bom. Então você sabe que tem princípios. Sim, são 5 princípios de Solid. Ok. Você sabe pra que exatamente que servem esses princípios? Tem o objetivo de ser um código mais limpo, Aham. de ser um código provavelmente mais performático. Em qual paradigma? O Solid, ele é estritamente utilizado no orientação de objetos. Ah, só isso. Legal. Pra mim, eu acho que você já tem uma base legal. Aqui, na nossa empresa hoje, a gente trabalha com microserviços. Não sei se você já ouviu falar sobre. Já, eu tenho um livro, né, sobre Microserviços. O livro é Construindo Microserviços da O'Reilly. Ah, legal. Eu acho que eu É um tenho livro aqui. da Colmeia e da Abelhinha, né? Se alguém pesquisar na Amazon, provavelmente vai encontrar. Legal. Então você já tem uma certa noção de como é que funciona, qual que é a ideia, Sim, parar e conheço. tal. Legal. Bacana. Seu dia a dia nas outras empresas, ou do seu dia a dia como dev, estudando, você já tocou em Docker? Já. Na verdade, não no meu dia a dia de trabalho, mas nos meus estudos pessoais eu estudei sobre containers, sim. Tá. Você não vai ter que configurar Docker, essa parte do SRE, ele só pede o basiquinho, que é, sabe algum comando que você lembra assim? Docker Compose Up, Docker Compose Down. Bom, legal, você conhece Docker, Docker Compose Up, Docker Compose Down, acho que é o mais dia a dia do dev. O ambiente vai subir, já vai estar tudo configurado, vai ter uma documentação que vai seguir do nosso projeto, dos projetos, né? Passo aí pra pergunta pro nosso querido amigo aí. Beleza. Ainda falando de Docker, você sabe a diferença de um Docker file pra Docker Compose file lá? Cara, não. Não tem problema sei. você não saber, tá? Já vi os dois tipos. Eles têm uma sintaxe muito semelhante, na verdade, mas eu não sei explicar a diferença. Você escreve os dois de uma maneira relativamente parecida, mas eles... Pra vocês aí, amigos da Globo, cara, se você, pessoinha, não souber, foca aí, pô. Se você não souber responder, tipo, você tem uma direção, mas você afirma alguma coisa, quer dizer que você já tá fudido, se você tiver errado.
Você pode... Aí nessas horas que você tem que meter um acho que. Você não pode falar, não, os dois são iguais. Não, muito forte. não. Porque achar coisa, porra, eu acho um monte de gente otária aí, tá ligado? Vai que não é. É isso, entendeu? Entenderam aí também? Achismo, dependendo ok, dependendo não. Eu senti que você já viu alguma coisa sobre, mas não se aprofundou muito. Eu vou colocar no review lá que a gente vai te entregar depois. E uns linkzinhos pra você ver a diferença, escrever os primeiros pontos. Eu ia comentar só que, na verdade, de uma forma muito mais simples e, digamos que, beginner friendly, o que eu já construí de container foi com Podman, na verdade, né? Muito mais simples, na verdade, para quando você quer construir projetos pessoais, provavelmente. Então, às vezes, né, posso ter me equivocado nisso. No que diz respeito a, às vezes, um ambiente profissional muito bem arquitetado, né? Conhecer Docker, saber Docker, provavelmente é mais importante. E no caso, eu estudei Podman para projetos pessoais, eu escrevi até um artigo sobre isso, na verdade. É legal, cara. Eu não sabia que você escrevia. Isso é legal de você falar no começo da entrevista em si. Como que você se imagina daqui uns 2 anos? Cara, eu me imagino uma carreira sólida dentro dessa empresa, conseguindo produzir conteúdo open source e conteúdo para a comunidade, que é o que eu venho que é o que eu venho fazendo já há bastante tempo, e atrás de certificações. Tá, então o seu ponto é mais ficar, tipo, criando essa parte de coisas, né? Logicamente, se você vai trabalhar com open source, esse é o nosso quesito. Mas você quer buscar novos conhecimentos. Sim, aprender o máximo que eu conseguir. Aqui na nossa empresa, eu posso falar um pouco sobre... A gente tem uma coisa que a maior parte das empresas no Brasil não tem, que é o PDI. Sabe o que é isso? Não. Plano de Desenvolvimento Individual. Então, a gente gosta muito dessa ideia de pessoas que querem tomar uma carreira. A gente também não se preocupa tanto porque a gente sabe que o mercado é bem... né? Sempre tem alguém que daqui a um tempo você vai aprender bastante. Aí, pô, a gente tem uma média de salário aqui no Brasil, a gente não tem como mentir, que a gente tem um teto salarial. Chega uma empresa, hello, my little friends, I want to pay you the double. Aí você não entende inglês, eu falei, mano, salve, salve, amiguinho, pagar o dobro. Então, tudo isso acontece, não tenho expectativas em relação a isso. Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta porque é legal pra ver como você se imagina. Então, cara, eu acho que eu vou só abrir para a última pergunta aqui do Henry. Eu acho que ele deve ter mais alguma coisa, certeza? Eu queria saber a tua opinião sobre testes unitários, qual o teu conhecimento com eles, por que você acha eles importantes ou não acha? Acho muito importante. Recentemente eu tenho estudado testes unitários também, tá? Cara, basicamente a importância deles, porque você... na verdade, a metodologia do TDD, né, que eu tenho estudado. Quando você você constrói primeiros testes de uma feature, teste de feature ou teste de algo maior, né? E você vai construindo a funcionalidade depois do teste. Você primeiro escreve o teste, alinha exatamente o seu pensamento, né? Transfere isso para o código, constrói isso depois, né? Então, cara, o teste unitário, ele agrega porque ele é ótimo para no longo prazo para manutenção de código, quando o código às vezes ele vai ser lido e escrito por outra pessoa, então testes eles são excelentes para isso. Ele evita problemas severos, né, de instabilidade, má performance de código sujo talvez, no longo prazo também. Você falou de performance, eu quero entender por que o teste vai ajudar na performance do teu código. Cara, basicamente você padroniza um set de testes que você tem, né, no seu produto, porque assim, o seu produto ele tem um cenário limitado, você consegue construir um padrão de testes até onde ele atinge, e com isso você garante um pouco de performance pro seu produto, porque você sabe até onde ele vai, e você constrói um padrão de testes em cima disso, e sempre que houver a necessidade de lançar uma feature nova ou fazer a manutenção, você consegue ter uma base de teste já. Então, o que eu quis dizer com performance é basicamente, cara, o time ganha performance, porque eles já sabem como que eles vão escrever os testes. E agilidade? Agilidade na hora de desenvolver e tal, porque já tem uma documentação feita em testes. Pode ser que sim. Ok, tranquilo. Você comentou bastante sobre isso, sobre TDD e tal. TDD é legal. TDD é quando você está construindo uma feature. O teste de feature em si, o que a gente chama, é um pouco diferente do teste unitário. Pra deixar aqui no ar. Pensa que a feature você quer fazer um CRUD de criação de alguma coisa. Você vai lá, faz o seu teste lá. A hora que eu mandar para endpoint X, os dados, sei lá, nome, endereço e não sei das quantas. Quando fizer isso, o retorno tem que ser um JSON, não tem que ser nada, tem que ser uma coisa. E eu vou ter que verificar no meu banco
se aquela informação foi persistida. Isso é um teste de feature, correto? Um teste unitário você vai tirar a camada de banco, que você não precisa consultar no banco, você só precisa checar se o fluxo das funções que você chamou, dos parâmetros que você passou e de tudo que compõe aquele método, né, aquela unidade de código, ela está sendo chamada assim como esperado. Então, existem esses dois tipos. O Henry perguntou um pouco sobre... Ele perguntou estritamente sobre unidade. Você falou um pouco sobre de feature também, não é problema. É maravilhoso você saber de teste de feature, é bem difícil um júnior. Eu acho que eu nunca vi um júnior saber teste unitário assim, porque é um negócio muito complexo. Eu mesmo como desenvolvedor demorei anos para começar a entender isso, entender valor, e isso, sendo bem sincero, só começa a ver valor depois que você toma uns tombos. E para isso você precisa de código. Qual a sua pretensão salarial? Cara, hoje, se eu fosse contratado como júnior, tá uma pretensão salarial no modelo CLT, né, entre 3 e 3,5, e no modelo PJ, entre 4, acho que 4 mil reais. Entre 4 e 4? Você aceitaria aí salgado em um Guaraviton? Não. Você não ama a Microsoft? É uma Microsoft, mas, cara, eu não posso pagar boleto com coxinha e Fanta, velho. Rapaziada, esse aqui foi o teste foda pra caralho. Ô, interessante, cara. Parabéns, mano. Você foi... Dá uma nota de 0 a 10 aí. Ser fiel, mano, honesto. Onde é essa? Tudo melhorar, mano. Não, com certeza. Todo 0 a mundo precisa. 10. Acho que você enrolou muito, mano. Você enrolou muito. Foi difícil de entender o que tu falava de vez em quando. Acho que tem que ser mais direto ao ponto, por isso eu dou 6. Perguntinha pessoal, contratava? Eu te contrataria porque eu te conheço, mas não por causa da entrevista, tá ligado? Networking, meu parceiro. Porra de passar as coisas. Conhece as pessoas em comunidades aqui, ó. O Henry contrataria o cara só porque ele é brother, entendeu? Exato. Tá ali jogando um LOL com o cara, tá com network. Então, cara, eu sinceramente daria 5.1, porque eu sou legal. Tipo, eu achei que você ficou enrolando demais. A partir da hard comum, não sei o quê, porque pensa isso aqui, cara. Isso aqui é gigante. Isso é o grande do coração, entendeu? Então, mano, usa isso a seu favor. Vocês, membros da Arte, usa essa porra a seu favor, cara. Todas as Big Techs aqui do Brasil conhecem a Art Developers. A gente tem membro em todo canto. Até fora do país a gente tem gente, tá ligado? Então, ajuda nós. Você afirmar alguma coisa é uma coisa que pega muito. É porque, cara, agora eu vou falar... eu acho que é importante dizer, mano, como que é, às vezes, o meu processo de pensamento, né? Às vezes você me joga uma pergunta e, cara, eu fico naquela, pô, eu preciso... Ou eu respondo instantaneamente, ou eu já tô desclassificado. É um pouquinho do que eu penso, mas calma. Sim. E aí, tipo, eu olho, né, e tento pescar da memória as coisas que eu lembro. Porque, tipo, é a pressão. E é o que acontece. Tipo, mano, se eu soubesse muito claramente da parada como se fosse natural, como respirar e tal, eu falaria isso com uma certa tranquilidade. E aí eu fico enrolando, entendeu? Eu acho que se tu esperasse 10 segundos pra responder antes da pergunta, tu ia levar, tipo, 40 pra responder. Quando tu responde direto, tu fica enrolando e termina de responder em 1 minuto, tá ligado? Leva mais tempo quando tu não espera, quando tu não pensa, tá ligado? Exato. O Henry tá certíssimo. Se você parasse, tipo, pensar 5 segundos e ver só, tipo, o cara deu na lata pra você e eu acho que... Isso aqui foi um vislumbre do que é. Tipo, a gente dá pra leve contigo. Eu já troquei ideia com um sênior aí e, tipo... ele, às vezes ele não concorda muito com isso. Eles esperam que o júnior saiba um pouco mais. O sênior, mano! O papel do sênior é ensinar o júnior. Exatamente esse que é o ponto, tá ligado? O sênior, ele é a pessoa que sabe programar, ele é a pessoa que sabe fazer container, sabe fazer deploy, sabe fazer todo o processo, que ele já tá ali faz anos. Você passou uma semana em Floripa com o LOLzinho, cara. O moleque ali codando, trabalhando, toda hora. Muito, pô, exato. Mano, o júnior, ele, em tese, se for deixado sozinho, tiver um time de júniors, vocês vão fazer uma maçaroca de código infinita. Se tiver um sênior responsável, um pleno ali já, um plenão, né, que a gente chama, o pleno quase sênior, ele vai te impedir de fazer cagada. Mas o júnior, ele é o cara que vai ficar ali codando, sobe PR, alguém revisa, até a hora que, tipo, os PRs, em tese, que você vai estar vendo, vão ter várias dicas de pô, mano, pode indentar assim, pô, mano, você não acha extrair esse método aqui? Você não acha que ficou muito grande essa classe, tá ligado? É assim que funciona. Aí, com o tempo, você vai pegando o que é qualidade de código, você vai entendendo qual que é o valor disso. Então, para passar por isso, você tem que ter problemas. Fechou. Gostou do vídeo? Deixa o like aí, compartilha, manda pro teu brother que tá querendo entrar pra área e tal. E, mano, cola na live, cola na Heart, é uma comunidade legal aí.
Tem uma turma bacana ali ajudando diariamente. Segue aí no Instagram, mano. Daniel Hart. Segue no TikTokers. Quase fazendo dancinha, ó. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá bom? Então, Valeu, turminha. Valeu, valeu.